Olá, estudante! E vamos começando essa nova série aqui no canal, onde eu vou falar sobre orientação a objetos com TypeScript. Bem, o mais importante de tudo é que orientação a objetos é um conceito muito importante no desenvolvimento de software, que envolve basicamente 3 passos, que é a análise orientada a objetos, a modelagem orientada a objetos e a programação orientada a objetos. Essa segunda, a modelagem, eu vejo que cada vez mais vai ficando em desuso, O movimento ágil parece que foi largando um pouco a parte da modelagem, mas apesar de eu não falar dela aqui nessa série, eu acho até interessante não usar todos aqueles diagramas da OML, mas pelo menos diagramas de caso de uso, talvez um diagrama de atividade, Isso é interessante para você entender ali um pouco mais do processo, tá? Então, basicamente aqui nessa série a gente vai falar um pouco sobre análise orientada a objetos e bastante sobre programação orientada a objetos, beleza? O que a gente vai ver nessa série? Bem, do começo a gente vai primeiro entender o que é o TypeScript, a gente vai ver como você criar um projeto Node com TypeScript. Eu vou falar um pouco sobre as ferramentas junto com isso também. A gente vai entender os conceitos básicos de orientação a objetos, como classes, objetos, atributos, métodos, encapsulamento, polimorfismo e mais pra frente eu vou falar também sobre Solid, O que é essa sigla Solid? Toda vez que a gente vai ver alguma coisa mais avançada de desenvolvimento de software tem esse tal de Solid, parece uma coisa do outro mundo, mas a gente vai tentar falar sobre isso de uma forma um pouco mais simples lá pra frente na série, ok? Durante a série também eu vou falar sobre teste unitário, porque é muito importante quando a gente fala principalmente sobre métodos e funções, também falar um pouco sobre teste, Principalmente teste unitário, e a gente vai ver como você trabalhar com testes unitários no seu projeto Node com uma biblioteca muito interessante e você vai conseguir automatizar esses testes aí. Lembrando que todo produto ou todo processo, é interessante que ele seja testado, tá? E software não foge da regra, perfeito? Bem, vamos lá? Primeiramente, por que TypeScript? Basicamente, o que é o TypeScript? O TypeScript ele não é uma linguagem por si só. Ele é basicamente um superset em cima do JavaScript. Pensa no TypeScript como um JavaScript com armadura. O JavaScript é um Power Ranger e o TypeScript é um Megazord, basicamente. Então, basicamente, o TypeScript é um JavaScript com algumas coisas a mais. E dentre essas coisas, o mais interessante que o TypeScript traz, como o próprio nome diz, é a inserção de tipos. Você tem a possibilidade de trabalhar com tipos, tá? Isso é muito interessante. Ele também dá uma reforçada na orientação a objetos que já existia no JavaScript, mas meio que incompleto, Por exemplo, trabalhar com polimorfismo com JavaScript puro é possível, mas você tem que fazer algumas adaptações, principalmente porque a gente não tem interfaces lá no JavaScript. Sidney, o que é interface? Calma, se você nunca ouviu falar sobre interface, a gente vai falar sobre isso nessa série, beleza? Então, com o TypeScript, a gente consegue trabalhar com orientação a objetos de uma forma mais consolidada. Por isso, a gente vai trabalhar aqui desde o início com o TypeScript, perfeito? Vamos então agora configurar o nosso projeto para poder trabalhar com TypeScript. Bem, eu criei aqui essa pasta, Esse projeto aqui, essa orientação a objetos TypeScript. Por enquanto é uma pasta vazia, eu não posso falar que isso aqui é um projeto, Eu vou trabalhar aqui nessa série com o VS Code e com o Node.js. Então é importante que você tenha instalado no seu computador pelo menos o Node.js, tá? Se você quiser trabalhar com algum outro editor de texto, fica à vontade. Trabalhe com um editor de texto inteligente, um editor de texto completo para desenvolvimento de software, beleza? Não vai pegar um notepad do Windows para trabalhar. Assumindo que você tem o Node.js instalado, vamos inicializar este projeto. Bem, quando você instala o Node.js, ele vem com o NPM. Aqui no caso eu vou gerenciar meus pacotes com o NPM, mas se você quiser trabalhar com Yarn, fica a seu critério também, os dois tranquilamente dá para trabalhar. No caso então, eu vou usar o NPM, então vou inicializar o meu projeto aqui com o NPM init, e aí para ele não ficar respondendo aquelas perguntas que ele faz lá na inicialização, eu vou passar o atributo -y, que é o concorda com tudo, ele cria lá uma inicialização básica. E vou pressionar Enter. E beleza, então ele criou aqui para mim um package JSON meio default, Já a gente vai dar uma mexidinha leve aqui. Vou fechar ele por enquanto. E aí, uma vez que eu tenho o meu package JSON criado, eu vou instalar algumas dependências. Por hora, a gente vai precisar instalar algumas dependências de desenvolvimento. Que dependências são essas? Basicamente 3. O TypeScript, por si só, a gente vai instalar também um compilador, que não é bem um compilador, mas um cara que transpila o TypeScript para JavaScript e já executa. Lembrando
Lembrando que TypeScript ele não é interpretado ainda diretamente pelos browsers, tá? Então se você cria uma aplicação TypeScript, seja ela em Node, seja ela uma aplicação inteiramente de front-end, né? Você tem que transpilar para JavaScript. O que significa transpilar? Em poucas palavras, é traduzir para o JavaScript. Mas Sidney, TypeScript também não é JavaScript? Sim, mas lembre que o TypeScript ele é uma camada acima do JavaScript. Então ele vai trazer coisas que os browsers, né, as engines dos browsers ainda não conseguem interpretar. Com o Node é a mesma coisa. O Node por si só, ele não consegue entender o TypeScript. Então se você criar simplesmente lá seus scripts TypeScript e, Node, interpreta ele e fala, não sei o que é isso, né? Então a gente precisa de um cara para poder transpilar. A gente vai instalar aqui uma extensão, um pacote chamado TS Node. Esse cara ele faz dois processos. Ele transpila o TypeScript para JavaScript e já aproveita e já executa também. Durante boa parte aqui desse treinamento, a gente não vai nem mexer com HTML, com a página web. A gente vai trabalhar ali os conceitos de programação. Então eu não preciso de fato que ele execute esse script para mim. E, por fim, para a gente trabalhar de uma forma bem legal com o TypeScript dentro do Node, eu vou instalar os types do TypeScript para o Node. Então o que é isso? É um módulo que vai permitir com que o Node entenda e até o próprio VS Code me ajude a dar autocompletes de coisas do TypeScript, a dar algumas dicas, né, alguns hints de algumas coisas do TypeScript para mim. Então vamos lá. npm i -d, tá? Porque é uma dependência de desenvolvimento. E aí eu vou instalar aqui o TypeScript espaço, o ts-node, espaço e o @types /node. Vou pressionar Enter e vou deixar ele instalar e já volto aqui para falar com vocês. Bem, então ele instalou aqui os três caras e agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma organizada nesse projeto aqui antes da gente começar a programar, fazer as coisas, tá? Eu vou primeiramente aqui na raiz do projeto criar uma nova pasta que eu vou chamar de src, ou seja, source, e eu vou aqui dentro criar um novo arquivo chamado index.ts. Lembrando que, importante, eu estou usando aqui a extensão TS, que é a extensão do TypeScript. Então, se você vai programar em TypeScript, não use a extensão JS, que é a extensão do JavaScript, perfeito? Agora que eu criei esse index, eu vou, para facilitar meu processo de compilação, né, de transpilação para executar o meu programa, eu vou configurar esse package JSON aqui. Ele tem uma entrada aqui, um script, né, de teste. A gente vai ter um script de teste, né, mais para frente, mas hoje ainda não. Então eu quero só criar aqui uma entrada de start. Por quê? É a entrada padrão para executar aqui a minha aplicação. Na verdade, executar o meu index. Então, como é que eu vou executar ele? Eu vou apagar aqui esse conteúdo e aí eu vou utilizar o ts-node, que vai, como eu falei, é o cara que sabe transpilar e executar o TypeScript. E eu vou indicar para ele onde está o meu script de entrada, que é o index. Então ele está dentro da pasta src /index.ts. Para testar, eu vou lá no meu index, vamos colocar um velho console.log e um oi. E aí vamos testar aqui para ver se está tudo ok. Eu vou executar aqui o npm start. Espera um pouquinho e apareceu ali o oi. Legal, então quer dizer que tá tudo funcionando, tá? Mas agora a gente vai testar aí um pouco do poder do TypeScript no próximo vídeo, criando a nossa primeira classe, ok? Então continue aí na série, no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar aí com orientação a objetos. Até lá!